a Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz assim: e vi um anjo voar pelo meio do céu, e tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: cai, cai, Babilônia, e aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição, caiu. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua mão e na sua testa, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre dos anjos e diante do Cordeiro. E o que diz mais? E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Amém. Pode sentar, por favor. Pode sentar, pode glorificar o Senhor, pode exaltar o nome de Jesus com as palmas. Aleluia. Graças a Deus. Para que você possa compreender o que eu tenho para ensinar aqui nessa noite, em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa: quando Jesus arrebatar a igreja, quando ele tirar a igreja da terra, o evangelho ele permanece sendo pregado, só que de forma diferente, com um nome diferente. Que nome o evangelho vai voltar a ser pregado no período da grande tribulação? Hoje nós estamos vivendo na época da graça. Na época da graça. Quando a porta da graça se fechar, com o arrebatamento da igreja, ninguém mais será levado após o arrebatamento da igreja. Ninguém mais será salvo pela graça. Hoje o homem e a mulher têm a oportunidade de se render a Cristo e de ser arrebatado a qualquer momento, ou de herdar os céus na hora que ele partir dessa vida para outra. Quando Jesus ele arrebatar a igreja, haverá um período chamado o período dos 7 anos, o período da grande tribulação, que será terrível para aqueles que aqui ficarem. Jesus arrebatou a igreja, a porta da graça se fecha. De imediato, Deus envia as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Eu particularmente acredito que vai ser Elias e Moisés, que vai descer para a terra. Por aquilo que a Bíblia nos informa a respeito, nos dá a entender que é Elias e Moisés que vai descer aqui para a terra. Pois bem, as 2 testemunhas surgem logo no início do arrebatamento da igreja. Qual vai ser o tempo de pregação das 2 testemunhas? O que elas vão fazer aqui na terra? A função delas é pregar o evangelho durante 3 anos e 6 meses. A Bíblia diz que a segunda besta que sobe do abismo, que é o falso profeta, o aliado do anticristo, quando a Bíblia diz vem do abismo, vem da terra, significa ele vem trazendo um poder muito grande das trevas,
Tanto é que a Bíblia diz que ele vai fazer até fogo cair do céu para a terra, à vista dos homens. Vai ser uma coisa terrível. Vai ser o maior de todos os falsos profetas já visto na história da humanidade. Até fogo vai cair do céu para a terra, de tão terrível que vai ser o período de enganação. Só que as duas testemunhas estarão ali, e também o falso profeta, o aliado do anticristo. O falso profeta não terá toda a liberdade enquanto as duas testemunhas estiver aqui. Ainda que eles se levantem contra as duas testemunhas para os matar, a Bíblia diz que ninguém pode fazer mal e cumpra o tempo do seu testemunho, que é 3 anos e meio. Eles vão trazer um tipo de pregação tão duro, mas tão dura a mensagem, que a Bíblia diz que vai incomodar a terra inteira, o mundo inteiro vai ficar incomodado com a pregação das duas testemunhas. Quando terminar os 3 anos e meio, a Bíblia diz que a segunda besta que sobe do abismo faz guerra contra as duas testemunhas e os mata na praça de Jerusalém. A Bíblia diz: importa que eles sejam mortos, porque terminou o tempo do seu testemunho. E a Bíblia diz que os seus corpos não ficarão sepultados, mas ficarão na praça de Jerusalém. Dentro desse episódio, todo o canal de televisão estará voltado para Jerusalém e para os acontecimentos envolvendo as duas testemunhas do Apocalipse. Todo o canal de televisão vai estar em Jerusalém filmando as duas testemunhas mortas na praça de Jerusalém, divulgando ao mundo. Então o mundo vai suspirar e vai dizer: até que fim, porque esses dois homens atormentaram a terra. E a Bíblia diz que eles vão fazer o quê? Mandar presente uns para os outros, nações para nações, porque agora morreu as duas testemunhas. Irmãos, você notou que uma mensagem real, ela tem que ir contra o pecado. Ela não pode ir em favor do pecado. Ela tem que ir em encontro ao pecado do homem e da mulher, mostrar o seu pecado, para que o pecador se volte para Deus enquanto ele pode. Essa é a finalidade de uma pregação. A Bíblia diz que quando João vê o primeiro anjo no céu, o que é que esse anjo tinha? O evangelho eterno nas suas mãos. Porque o evangelho que ele está nas mãos é chamado de evangelho eterno, porque o evangelho da graça, ele se fecha no período, ele se fecha com o arrebatamento da igreja. Aleluia. E é pregado o evangelho eterno a todas as tribos, povos, nações e língua, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o tempo do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, porque está chegando o tempo do seu juízo. Certamente esse episódio ele deve acontecer já no período da grande tribulação, terminando os 3 anos e 6 meses de falsa paz, nos meados ali do período da grande tribulação. Você notou que eles vêm anunciando o evangelho a todos os povos de uma só vez, dizendo que o homem se arrependa, porque a ira de Deus vai alcançar a terra. Quando você vai para 7 trombetas e você começa a estudar 7 trombetas, irmãos, é terrível. Quando a 4ª
anjo diz assim: ai dos que habitam sobre a terra, porque ainda tem anjos que hão de tocar as suas trombetas. Aí quando o quinto anjo toca a sua trombeta, o que é que acontece? A Bíblia diz que uma grande estrela fende-se os abismos, e vem dos abismos uma legião gigantesca de demônio para a terra. Tem pregadores e teólogos que dizem que isso é no sentido espiritual, mas não tem lógica. Por quê? A Bíblia diz ali assim, a Bíblia diz que os homens serão atormentados durante 5 meses por essa legião de demônio. E foi-lhes dito não que causasse dano ao verde e nem a nenhuma erva da terra, e nem a verdura alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus na testa. E foi-lhes permitido que atormentasse por 5 meses. E a Bíblia diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte vai fugir deles. De tão terrível que vai ser, o homem vai clamar pela sua morte, ele vai querer morrer, ele vai dizer: o que é que está acontecendo? Eu quero morrer e a morte não me traga, eu quero ir embora dessa vida. Tamanho vai ser o sofrimento do homem. Sabe por quê? Porque os homens preferem viver na prática do pecado. Eles preferem viver na prática do pecado. Eles querem continuar vivendo na prostituição, no adultério, na fornicação, na idolatria. Eles querem continuar vivendo na prática do seu pecado. Isso vai custar muito caro para eles, aleluia. Vai custar pesado para eles. Porque Deus, ele vai derramar 3 coisas aqui na terra: a sua ira, a sua indignação e a sua cólera. Quando você vai na tradução da palavra cólera, significa uma ira que não tem controle, uma ira incontrolável. Essa ira incontrolável de Deus, ela se vê na onde? Lá em Apocalipse capítulo 16, no versículo 1. A Bíblia diz que antes do primeiro anjo derramar a sua salva à terra, a Bíblia diz que o templo do tabernáculo foi visto no céu, e 7 anjos saem de lá de dentro, vestido com vestes compridas, com um cinto de ouro em torno do seu peito, aleluia, e trazendo o que para a terra? Trazendo, aleluia, a ira de Deus na terra. Quando esses anjos saem de dentro do tabernáculo que foi visto no céu, a Bíblia diz que ninguém pode mais entrar lá dentro, até que os 7 anjos execute a ira de Deus sobre a terra. De tão terrível que vai ser. Irmãos, eu não consigo compreender esse evangelho barato que se prega hoje. Eu não consigo compreender esse evangelho que prega hoje. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. E dia após dia mais facilidade, aleluia, Jesus se traz para o evangelho. Dia após dia a porta, aleluia, Jesus, que é estreita, ela se torna mais larga. Meu Deus, aleluia, Jesus. A facilidade aumenta dentro do evangelho. Os cristãos ficam mais light. Esse não é o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo é o evangelho da cruz, é o evangelho de Mateus capítulo 16, aleluia, é o que Jesus ele disse: aquele que não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode se tornar o meu discípulo. Aleluia, Deus. Renunciar a nós mesmos
renunciar os pecados, a vida mundana que o mundo oferece, aleluia, e cumprir-se aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e entregou para nós o ministério da reconciliação. Vive cada batalha, aleluia. Vive cada batalha. Vive cada batalha. Depois que as duas testemunhas morrer, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Deus levanta 144 mil judeus, que serão comprados da terra como primícias para Deus. Deus jamais vai ficar sem testemunha para Ele, jamais. O segundo anjo, a Bíblia diz que João disse: eu vi outro anjo, e ele anuncia o quê? Ele anuncia a queda da grande Babilônia, a mãe das abominações e prostituição da terra, aquela que deu à terra a beber do vinho da sua prostituição. De quem é que ele está falando? Ele está falando da igreja romana. Ele está falando da mãe das abominações e prostituição da terra, que levou a todos se prostituir. Você sabia que quando a pessoa se dobra diante de uma imagem para adorar, ela está se prostituindo? A Bíblia chama isso de adultério, de prostituição, traição ao Senhor. Quando você vai para o livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, sabe o que está escrito lá? Tiago disse assim: adúlteros e adúlteras. Estava dizendo para quem? Para a igreja. Adúlteros e adúlteras, não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você é inimigo de Deus. Afinal de contas, o que Tiago estava dizendo? Tinha pessoas no ato de adultério dentro da igreja? Não era isso. Era que a igreja de Jerusalém, cujo Tiago estava cuidando na época, ela estava fazendo o que? Amizade com o mundo. E Tiago escreve: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando o cristão ele faz amizade com o mundo, ele está traindo ao Senhor. Paulo disse: nós não podemos ser de Cristo e de outro, porque senão o Senhor não nos aceitará. Ou a gente é de Jesus, ou a gente não é dele. Eu não posso ser de Cristo e também ser do mundo. Eu não posso ser do Senhor e ser das coisas desse mundo. Vive cada bacana, aleluia. Eu não posso, o Senhor não me aceitará. Aleluia. Agora o terceiro anjo, ele vai trazer, irmãos, um alerta muito grande à terra. Ele vai dizer assim: ai dos que, melhor dizendo, ele vai dizer assim, ai daquele que adorar a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal na testa e na mão, porque aquele que receber beberá do vinho da ira de Deus, ou seja, vai ser participante da ira de Deus. A ira de Deus vai ser para quem? Vai alcançar alguém, vai alcançar quem? Quando o primeiro anjo ele derrama sua salva à terra, Apocalipse capítulo 16, a Bíblia diz que é feita uma chaga maligna e má sobre os homens que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. A ira de Deus vai alcançar a eles. E o anjo está alertando a terra, dizendo:
Aquele que adorar a besta e a sua imagem, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e o seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e recebem o sinal na mão e na testa. Irmãos, o mundo está se preparando para a entrada do anticristo. É verdade, Deus. A terra está se preparando para a entrada do anticristo. Quando o anticristo vier, você acha que ele vai pegar os países como? Lá embaixo, quebrado. Quebrado. Se você estudar o que eu vou falar, você vai entender. Os países estão quebrando dia após dia. E segundo o que se afirma, que se diz que o ano de 2023 será um ano terrível, um ano de queda de moeda para todos os países. O anticristo, ele tem que pegar todos os países quebrados, falidos, para que ele possa assumir o governo e dizer: eu sou. Porque quando você vai para Apocalipse capítulo 13, o que é que diz a Bíblia? Quem é semelhante a ele? Quem pode guerrear contra ele? O diabo dá a ele o quê? Satanás vai dar para o anticristo aquilo que ele nunca deu para ninguém nesse mundo. A Bíblia diz que o diabo lhe dará o seu trono, lhe dará poder e grande poderio, para que ele reine sobre a terra. E será terrível o reinado do anticristo aqui. Quando você vai para o livro de Daniel, no capítulo 5, ali a gente tem a visão de 4 animais. Ele vê o primeiro, ele vê o segundo, ele vê o terceiro. Quando ele disse: eu vi o quarto era terrível, era espantoso, dava medo, era horrorizante o quarto animal que eu vi. E tinha os dentes de ferro, e espedaçava tudo que estava na sua frente. O quarto animal que ele vê é o anticristo, é o reinado do anticristo nessa terra. O anticristo, ele vai surgir de um bloco de 10 nações, as nações mais fortes da terra. Dali vai surgir o anticristo para governar, e ele vai ser terrível, terrível. Você já analisou como é que o nosso mundo está indo dia após dia? Vai chegar um momento que a gente não vai pegar mais em dinheiro vivo. Até 2025 eles querem tirar todo o dinheiro vivo. Eles querem tirar todo o dinheiro vivo. Você notou a facilidade dia após dia? Hoje a gente tem o que? O Pix. É simples, muito rápido. Você vai lá, faz um Pix para outra pessoa, já cai direto na conta da pessoa, muito fácil. Não precisa mais você estar com dinheiro na mão. Até 2025 o dinheiro vivo tem que desaparecer da terra. O mundo vai caminhando para os 666. Ele vai se preparando para esse dia. E o anjo já está alertando, dizendo: se alguém receber, está condenado para sempre. Só tem 2 tipos de erro citado na Bíblia que não tem mais perdão. Antigamente falava só de um, mas eu descobri outro, é 2. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que mais? Aquele que recebeu o carimbo da besta.
Verdade. Aquele que recebeu o carimbo da besta, ele não tem mais perdão. Não é o que o anjo está dizendo? Se alguém receber, também o tal vai beber da ira de Deus e o seu tormento é para todo sempre. Ele não tem mais perdão aquele que receber. Irmãos, o mundo hoje é tão sem visão, que se hoje o 666 surgisse, e o que ia ter de crente que ia aceitar, não está no jornal. É sério? Ia estar cheio de cristão que ia dizer, não, que é isso aí não é nada não, ia aceitar. Vai ser terrível esse tempo, vai ser o maior tempo de perseguição já vista na história da humanidade da igreja. Vai ser a pior era da igreja aqui na terra. Mas que igreja? A igreja que vai ficar, não a igreja que vai subir, porque nesse tempo a igreja de Cristo, ela já foi arrebatada, ela já passou pelo tribunal de Cristo, ela já foi galardoada, ela já recebeu a coroa de glória, ela já recebeu as grandezas de recompensa, e ela estará nas bodas do Cordeiro, assentada na mesa, junto com o seu Senhor, na festa de casamento. Glória a Jesus. Irmãos, é grandioso a entrada da igreja nos céus. No livro de Salmos diz assim: abram-se as entradas eternas, porque o Rei da Glória vem chegando. Aí se diz assim: quem é esse Rei da Glória? Glória a Deus. Quem é Ele? É o que fala em justiça, é o Todo-Poderoso. Aleluia, glória. Esse é o Rei da Glória. Santo, santo, aleluia. Irmãos, vamos fazer de tudo para a gente subir, vamos fazer de tudo para a gente não ficar aqui.